O que acontece quando o homem que tem tudo decide que não é suficiente? Evander Cross, um titã da indústria com um patrimônio líquido de 9 dígitos, tinha uma vida com que a maioria das pessoas só podia sonhar. Uma penthouse deslumbrante com vista para o Central Park e uma esposa brilhante e bonita, Caterina, que estava grávida do seu primeiro filho. Ele estava no topo do mundo. Mas, nas sombras da sua vida perfeita, fez uma promessa de outro mundo, outro futuro, a uma mulher que não era sua esposa. Isto não é apenas uma história de infidelidade. É uma história de ganância, traição e do momento em que tudo ruiu. O momento em que a sua esposa grávida descobriu o único segredo que o podia destruir. Uma conta bancária suíça que guardava a chave para sua vida dupla. A cidade de Nova York cintilava abaixo do apartamento da penthouse como um tapete de diamantes espalhados. Do 68º andar do 157, o mundo não parecia apenas conquistável, mas já conquistado. Este era o domínio de Evander Cross. Aos 38 anos, possuía o tipo de graça predatória e confiante que vinha de construir um império do zero. A sua empresa, a Lisum Dynamics, tinha revolucionado a segurança de dados, tornando um semideus no mundo da tecnologia, e um homem muito, muito rico. O seu rosto, uma composição elegante de ângulos definidos e olhos escuros intensos, era presença habitual na Forbes e na Wired. Tinha o toque de Midas. Tudo o que tocava transformava-se em ouro polido e vendável. A sua maior aquisição, no entanto, não foi uma empresa, mas uma mulher. Caterina Cross, nascida Van der Woodson, era a personificação viva da elegância clássica e discreta. O dinheiro da sua família era antigo, cheirava mogno e livros de capa de couro. Um contraste gritante com a fortuna recente e eletrizante de Evander. Tinham se conhecido num gala de caridade. Evander era o orador principal e Caterina presidia o evento. Ele ficou cativado pela sua postura, pela sua inteligência afiada e pela forma como dominava uma sala sem nunca levantar a voz. Ela, por sua vez, foi atraída pela sua ambição crua, pela energia indomada que pulsava sob o fato feito à medida da Tom Ford. A união deles foi o assunto de Manhattan, o disruptor feito por si mesmo e a aristocracia. Um conto de fadas moderno. Agora, 4 anos depois de casados, o conto de fadas estava prestes a receber um novo capítulo. Caterina estava grávida de 6 meses do seu filho, uma criança que herdaria a determinação de Evander e o legado dos Van der Woodson. Ela estava radiante, o seu corpo habitualmente esguio suavizado pela curva gentil da barriga. Naquela noite, ela estava junto às janelas do chão ao teto, uma mão pousada protetoramente na barriga, observando as luzes da cidade desfocarem-se numa obra-prima em aguarela. Está a chutar outra vez, disse ela. A sua voz uma melodia suave que sempre conseguia acalmar o zumbido frenético no cérebro de Evander. Acho que vai ser jogador de futebol, ou pugilista profissional. Evander aproximou-se por trás, envolvendo-a com os braços e colocando as mãos sobre as dela na barriga. Encostou o queixo ao ombro dela, inalando o aroma familiar e reconfortante do Chanel número 5. Um CEO, como o pai, murmurou no seu cabelo. Ele será um construtor, Eli, como eu. Vamos ensiná-lo a construir impérios. Ela sorriu, encostando-se ao seu abraço. Vamos ensiná-lo a ser um homem bom primeiro. Os impérios podem esperar. Era o momento perfeito na vida perfeita deles. Uma vida de perfeição curada, desde as pinturas expressionistas abstratas nas paredes até as refeições com estrela Michelin preparadas pelo chefe privado. Era uma fortaleza de riqueza e felicidade, impenetrável e brilhante. Mas até as fortalezas mais fortes têm passagens secretas, e Evander era um homem que dominava a arte de construí-las. A sua passagem secreta tinha um nome, Isabella Rossi. Tinha-a conhecido 3 meses antes. Era uma terça-feira chuvosa e ele tinha se abrigado numa pequena galeria de arte avant-garde em Chelsea para escapar a uma súbita tempestade. A galeria era de um branco austero, a arte desafiante e provocadora. E então viu-a. Isabella estava a explicar uma tela caótica e vibrante a um potencial comprador. Ela era o oposto da beleza loira e serena de Caterina. Isabella era todo fogo e paixão, com uma cabeleira escura e encaracolada, mãos expressivas que dançavam enquanto falava, e olhos que guardavam um traço de selvageria. Geria a galeria, mas era claro que tinha ambições que iam muito além daquelas paredes brancas.
Evander, um investidor em arte mas raramente um conhecedor, viu-se completamente cativado. Esperou até que o cliente dela saísse. Você tem um dom, disse ele, a voz fazendo-a sobressaltar. Você não vende apenas arte, você faz com que a sintam. Isabela voltou os seus olhos escuros, avaliando-o. Num instante, reconheceu-o. Claro, quem em Nova York não o faria? Um pequeno sorriso conhecedor surgiu nos seus lábios. A arte é feita para ser sentida, Sr. Cross. Caso contrário, é apenas decoração cara. Chame-me Evander. Foi assim que começou. Uma conversa sobre arte transformou-se numa discussão de 2 horas durante o café. O café tornou-se almoços clandestinos. Os almoços evoluíram para encontros furtivos ao final da tarde num hotel boutique em Sorro que ele reservava sob um nome falso. Com Caterina sua vida era uma sinfonia meticulosamente planeada. Com Isabela, era jazz improvisado, imprevisível, emocionante e perigosamente sedutor. Ela não se importava com os preços das ações dele nem com as reuniões do conselho. Ela importava-se com as suas paixões, os seus medos, o homem que ele era antes de se tornar uma marca. Ela via a fome inquieta nele, aquela que Caterina tentava acalmar. E, em vez de apaziguar, ela alimentava-a. Estás preso numa caverna dourada, Ander sussurrou-lhe certa tarde, com os dedos a traçar a linha tensa do maxilar dele. Estavam no quarto de hotel. O ruído da cidade um zumbido distante. Uma gaiola bonita e perfeita. Mas uma gaiola, mesmo assim. Ele não negava. Na verdade, achava a ideia excitante. Era o mestre do universo. E ainda assim ela via-o como um cativo. Era uma narrativa que o absolvia da culpa. Ele não estava a trair Caterina. Estava a escapar de uma prisão dourada. As promessas começaram como sussurros. Palavras doces no escuro. Mas com um homem como Evander, os sussurros tinham o hábito de se tornarem planos. Quero ver o mundo contigo, disse-lhe, enquanto deslizava pelas fotos no telemóvel. Não o mundo das salas de reuniões e dos bailes de caridade. O mundo real. Uma vila na Toscana, com vista para uma vinha. Podíamos acordar com o nascer do sol, beber vinho e esquecer que dia é. Os olhos de Isabela brilharam. Isso soa como um sonho. Não tem de ser, disse ele, com a voz baixa e séria. Posso fazê-lo acontecer. Começou a pintar-lhe o retrato de um futuro, uma obra-prima de engano. Disse-lhe que ele e Caterina agora eram mais parceiros de negócios, que a paixão tinha desaparecido há muito. O bebê, explicou, com uma expressão dolorosa que praticara ao espelho, era uma última tentativa desesperada de salvar algo que já estava quebrado. Não posso deixá-la agora. Não enquanto está grávida, dizia ele, o retrato de um homem honrado e atormentado. Mas depois de o bebê nascer, tudo vai mudar. Vou garantir que ela fique bem, mas o meu futuro, a minha felicidade, está contigo, Bela. Ela acreditou em cada palavra. Por que não haveria de acreditar? Ele era Evander Cross. Ele não fazia apenas promessas. Ele emitia decretos. Amava Caterina, dizia a si mesmo. Amava. Mas o que tinha com Isabela era diferente. Era paixão. Era vida. Era a única coisa que o dinheiro dele não podia comprar no mercado aberto. Uma rebelião contra a vida perfeita que tão cuidadosamente construíra. Numa noite, cerca de um mês depois de conhecer Isabela, trabalhava até tarde no seu escritório em casa. O espaço era o seu santuário, uma sala minimalista com uma vista panorâmica da cidade que conquistara. Caterina dormia, e a Pentose estava em silêncio. Supostamente, devia estar a rever relatórios trimestrais, mas a mente estava noutro lugar. Em Isabela, na Toscana, na ideia intoxicante e assustadora de uma vida vivida nos seus próprios termos. Sabia que, para tornar essa segunda vida real, precisava de mais do que promessas sussurradas. Precisava de recursos. Precisava de um cofre de guerra, um fundo totalmente fora dos registros, invisível aos olhos dos auditores da empresa, e, mais importante, da esposa. Caterina, com toda a sua graça silenciosa, não era tola. A família ensinara-lhe a ler um balancete com tanta facilidade quanto lia romances. As finanças deles estavam largamente entrelaçadas, uma teia de trustes e contas conjuntas. Ele abriu um navegador encriptado seguro no portátil. Os dedos voaram sobre o teclado,
navegando até a página discreta de uma instituição suíça de renome, UBS. Já os usará antes para aquisições corporativas sensíveis. Eram os fantasmas do mundo bancário, silenciosos, eficientes e, acima de tudo, discretos. Começou o processo de abertura de uma nova conta de gestão de fortunas privada. Canalizou um depósito inicial de 10 milhões de dólares, desviado de uma holding tão obscura que levaria meses a um contabilista forense para rastrear. Era uma teia complexa de transações desenhada para ser invisível. Para o nome da conta, ele hesitou. Aquilo não era apenas um conjunto de números. Era um símbolo da sua intenção. Era a escotilha de fuga. O novo começo. Digitou o nome, Project Renaissance. Carregou em Enter. A transferência foi confirmada. Lá estava, um segredo. Um segredo de 10 milhões, escondido nos cofres digitais de um banco a milhares de quilômetros de distância. Um testemunho de um futuro que construía nas sombras do casamento. Recostou-se na cadeira de couro, as luzes da cidade a refletirem-se nos seus olhos escuros e triunfantes. Sentia um arrepio, uma descarga de poder mais potente do que qualquer negócio de 1.000 milhões de dólares. Tinha tudo, a esposa perfeita, o filho a caminho, a amante adoradora e um fundo secreto para alimentar a sua fantasia. Evander Cross, o mestre construtor, contemplava os seus dois impérios. Um construído à luz, o outro na escuridão. Estava convencido de que podia mantê-los separados. Tinha certeza de que podia ter ambos. Foi o seu maior erro de cálculo. Porque, no silêncio da Penthouse, a sua esposa grávida, a mulher que ele pensava conseguir controlar, começava a sentir as subtis mudanças tectônicas da sua traição. As fundações da sua gaiola dourada começavam a rachar. Nas semanas seguintes, Evander mergulhou mais fundo na sua vida dupla, operando com a precisão clínica de um espião mestre. Os seus dias eram um bailado cuidadosamente orquestrado de engano. Um jantar de negócios era uma refeição à luz de velas com Isabela num bistrô francês recatado em West Village. Um retiro empresarial de fim de semana em Boston era, na verdade, 48 horas de paixão ao sol com ela numa vila privada em Miami. Comprou um segundo telemóvel, um descartável, cuja existência era conhecida apenas por ele e Isabela. Vivia no bolso interno da sua pasta, um retângulo frio e duro de duplicidade. Para Isabela, o sonho tornava-se tangível. Evander já não falava em hipóteses. Agia. Numa tarde, apresentou-lhe uma pasta de couro grosso. Lá dentro estavam plantas arquitetônicas de uma deslumbrante vila toscana, com piscina infinita, um estúdio de artista amplo para ela e uma cave de vinhos que podia armazenar 1.000 garrafas. A firma nos planos, Studio Bianchi, era uma das mais exclusivas da arquitetura italiana. Estão à espera da minha aprovação final do levantamento topográfico, disse Evander, com a voz casual como se falasse do tempo. Já dei sinal por um terreno mesmo a sul de Montalcino. A vista é, bem, vais ver. As mãos de Isabela tremiam enquanto passava os dedos. As linhas do desenho, era real. Aquilo não era apenas conversa de almofada. Era um plano multimilionário posto em marcha. Evander, eu não sei o que dizer. Não digas nada, sussurrou ele, puxando-a para junto de si. Só, prepara-te. Ele até começou a investir nela. Incentivou-a a deixar o emprego na galeria de Chelsea e a começar a redigir um plano de negócios para um espaço muito mais ambicioso. Gallery Rossi, chamava-lhe. Vamos encontrar o lugar perfeito em Sorro. Eu serei o teu sócio silencioso. O teu primeiro e único investidor. Transferiu 250 mil dólares do Project Renaissance para a conta pessoal dela. Na linha de memo lia-se, Seed Funding. Foi um gesto que cimentou por completo a confiança dela. Ele não era apenas o amante, era o patrono dela, o seu campeão. Estava a construir o futuro dela e, por extensão, o futuro dos dois. Enquanto Evander construía esta vida de fantasia, a arquiteta da sua vida real, Caterina, começava a notar as falhas no projeto. Não era uma grande coisa, mas 1.000 pequenas mudanças, quase imperceptíveis. Era a forma como ele começou a proteger o telemóvel, virando-o ligeiramente quando digitava. Era o leve cheiro de um perfume floral desconhecido, que não era o seu Chanel, a impregnar-lhe a camisa. Uma noite, ele culpou um abraço entusiasmado de uma colega,
Mas a explicação pareceu frágil, ensaiada. Havia também as despesas inexplicáveis no extrato do cartão de crédito, que ela normalmente revia. Uma cobrança por 2 noites no Satay, em Miami, quando ele supostamente estaria numa conferência em Boston. Quando confrontou, ele explicou, com suavidade, que o local da conferência tinha sido alterado à última hora e que se esqueceu de avisá-la. Era um mestre na mentira plausível, no desvio rápido, na deflexão confiante, que quase a fazia sentir-se tola por perguntar. A verdadeira mudança, no entanto, estava nos olhos dele. Quando a olhava agora, havia um brilho de algo que ela não conseguia nomear. Uma distância. Ele estava fisicamente presente, com a mão na barriga dela, murmurando as palavras certas sobre o filho. Mas parte dele estava ausente, ligado a um servidor diferente. A intimidade que antes era o alicerce do casamento agora parecia uma atuação. Ele representava o papel de marido dedicado, mas ela ouvia o eco vazio nas falas. A gravidez tinha-lhe aguçado os sentidos, tornado a intuição dela num instrumento afiado como uma lâmina. Começou a prestar mais atenção. Cruzou o calendário dele com os extratos do cartão de crédito. O jantar de negócios num restaurante de carnes em Midtown não coincidia com a despesa num pequeno italiano no centro. As datas eram próximas, mas não exatas. Era descuido. Para um homem tão meticuloso como Evander, a desorganização era um sinal de alerta. As suspeitas eram uma serpente fria a enroscar-se-lhe no estômago. Odiava aquela sensação. Era feia, corrosiva. Tentou descartá-la como paranoia hormonal, ansiedade de uma mãe de primeira viagem. Evander estava sob imensa pressão no trabalho. Claro que estava distraído. Ela estava a ser injusta. Tentou voltar a conectar-se com ele. Uma noite. Cozinhou a refeição favorita dele com as próprias mãos, dando folga ao chefe. Acendeu velas, pôs a música do casamento deles. Queria reencontrar o marido, o homem com quem se casara, não o CEO polido e distante que agora se sentava à sua frente. Está tudo bem, Ander? Perguntou, com voz suave. Tens andado distante ultimamente. Ele ofereceu-lhe um sorriso perfeito, tranquilizador, mas não chegou aos olhos. Está tudo perfeito, Eli. Só atolado em trabalho. A nova fusão é um monstro. Estendeu a mão sobre a mesa e segurou a dela. A pele dele estava quente, mas o gesto soava desconectado. Não te preocupes com nada. Só concentra-te em fazer crescer o nosso rapaz aí dentro. Ele estava a apaziguá-la, a tratá-la com paternalismo. E naquele momento, Caterina soube. Não sabia o quem, nem o onde, mas sabia o que. A serpente da suspeita no seu estômago já não era apenas uma sensação, era uma certeza. E estava faminta pela verdade. O momento da descoberta chegou numa tranquila manhã de sábado. Evander tinha saído para correr no Central Park, um ritual que nunca falhava. Caterina, sem conseguir dormir, encontrou-se no escritório de casa dele. O quarto estava banhado pela luz suave da manhã. A cidade ainda a despertar lá fora. Estava à procura de um documento relacionado com o fundo fiduciário do bebê. Algo que sabia que Evander guardava numa pasta no ambiente de trabalho. O portátil estava aberto sobre a grande secretária de Carvalho. Ele esquecera-se de bloqueá-lo. Outro erro descuidado, nada habitual. O coração dela começou a bater mais depressa. Sentou-se na cadeira dele. O couro ainda quente dele. Encontrou facilmente a pasta do fundo fiduciário. Mas os olhos foram atraídos por outra pasta no ambiente de trabalho. Estava cripticamente nomeada. Personal Ventures. Clicou nela. Apareceu um pedido de palavra-passe. A respiração prendeu-se-lhe. Era isto. Esta era a porta trancada que ela pressentia há meses. A mente correu com hipóteses de palavras-passe. O aniversário deles. Demasiado óbvio. O apelido da mãe dele. O nome do cão de infância. Tudo incorreto. Sentiu uma onda de frustração, seguida de uma clareza gelada. Evander era uma criatura de ego e ambição. As palavras-passe dele não seriam sentimentais, seriam simbólicas da sua própria jornada. Lembrou-se das histórias que ele lhe contava nos primeiros encontros, histórias das suas lutas antes de fazer fortuna. A primeira startup dele, um fracasso espetacular, antes de fundar a Lisum Dynamics. Chamava-se Icarus. Ele dissera que era uma lição de humildade,
Um lembrete do que acontece quando voas demasiado perto do sol. Ela digitou: Icarus. A pasta abriu. Não estava cheia de cartas de amor nem de fotos ilícitas. Era algo bem mais frio. Bem mais condenatório. Era uma lista de ficheiros, extratos bancários, transferências eletrônicas, plantas arquitetônicas. As mãos dela tremiam agora. Clicou no extrato bancário mais recente. O logótipo no topo do PDF fez-lhe gelar o sangue. UBS. Um banco suíço. Uma conta da qual nunca ouvirá falar. O nome do titular da conta era de uma empresa fantasma que ela não reconhecia. Mas por baixo, a designação era clara. Project Renaissance. O saldo exibido no fim da página fê-la engasgar-se. Havia mais de 20 milhões de dólares na conta. Uma fortuna inteiramente separada, escondida dela e de todos. Clicou freneticamente noutro ficheiro. Uma lista de transferências bancárias. Os olhos dela percorreram a página. O coração batia com um ritmo frenético contra as costelas. Destinatário: Stúdio Bianchi, Florença. Montante: 500 mil libras esterlinas. Memo: Depósito Vila Toscana. Destinatário: Isabela Rossi. Montante: 250 mil dólares. Memo: Seed Funding. Destinatário: Desatai, Miami. Montante: 15.780 dólares. Memo: Aluguer de Vila Isabela Rossi. O nome era desconhecido, mas sentiu-se como um golpe físico. O nome de uma mulher. Seed Funding. Tudo fez sentido de repente, com uma clareza nauseante. As mentiras. As distâncias. As viagens secretas. O perfume estranho. Não era apenas uma traição. Era uma vida paralela. Ele não estava apenas a trair Caterina. Estava a planear uma saída. Uma nova vida com essa Isabela Rossi. Financiada com o dinheiro deles. Construída sobre os alicerces das mentiras dele. Os planos arquitetônicos foram a confirmação final e brutal. Ela abriu o ficheiro e viu a mesma vila toscana que ele uma vez descrevera como um sonho hipotético. Anos atrás. A nossa casa de sonho, ele chamara-lhe. Só que agora tinha um estúdio de artista para Isabela. O ar saiu-lhe dos pulmões. A fortaleza perfeita e reluzente do casamento deles desmoronou-se à volta dela, revelando o terreno podre e traiçoeiro sobre o qual tinha sido construída. A dor era aguda, física, uma lâmina em brasa a torcer-se no peito. Mas por baixo da dor, algo mais começava a agitar-se. Uma fúria fria e dura. Caterina era uma Van der Woodson. Os seus antepassados não tinham construído a fortuna a ceder perante a traição. Tinham-na construído sendo mais inteligentes, mais frios e mais implacáveis do que os seus inimigos. E Evander Cross acabava de se tornar o inimigo. Ela não chorou. Não gritou. O luto e a raiva cristalizaram-se num propósito gélido e singular. Começou metodicamente a guardar todos os ficheiros da pasta Personal Ventures num pequeno USB encriptado que guardava na mala. Os extratos bancários. As transferências. As plantas arquitetônicas. Os e-mails trocados com os arquitetos. Cada pedacinho de prova. Trabalhou rapidamente, os movimentos precisos. Quando terminou, apagou a pasta da lista de ficheiros recentes e fechou o portátil, deixando-o exatamente como o encontrara. Saiu do escritório, USB a pesar no bolso. Uma pequena bomba de dados à espera de detonar. Foi até o quarto do bebê. Um espaço lindo, pintado em tons suaves de azul e branco. Com um móbil de estrelas prateadas suspenso sobre o berço vazio. Ficou ali durante muito tempo. Uma mão pousada na barriga, sentindo os pontapés fortes e ritmados do filho. Isto já não era apenas sobre um coração partido. Era sobre proteger o filho. Proteger o futuro dele. O legado. Do homem que estava disposto a arriscar tudo por um capricho. Quando Evander regressou da corrida, corado e cheio de energia, encontrou-a sentada na sala, calmamente a beber uma chávena de chá descafeinado. Bom dia, linda, disse ele, beijando-lhe o topo da cabeça. O parque estava incrível hoje. Tu e eu devíamos levar o bebê para passear lá todas as manhãs. Ela ergueu os olhos para ele, a expressão impenetrável. Isso soa maravilhoso, querido, disse ela, a voz tão suave quanto o vidro. Ele não fazia ideia.
Estava a olhar para a esposa grávida, perfeitamente composta. E não via a mulher que acabará de descobrir toda a sua vida secreta. Não via a estratega. Não via a adversária. Via a única pessoa que pensava conseguir sempre controlar. E enquanto ele se afastava para tomar banho, Caterina permitiu que um pequeno sorriso frio tocasse os seus lábios. O jogo tinha mudado. Ele só não sabia que já o estava a jogar. Caterina passou as 48 horas seguintes num estado de preparação calma e glacial. O choque inicial dissipara-se, substituído por uma resolução gelada. Era uma general a preparar-se para a guerra. Não confrontou Evander. Deixou-o continuar com a farsa, observando cada movimento com olhos agora todos vigilantes. Ouvia as mentiras plausíveis sobre reuniões tardias e viagens de negócios. Acenando serenamente, sabendo perfeitamente o itinerário real. O conhecimento era sua armadura. A sua primeira chamada não foi para um advogado de divórcio. Foi para o pai. Arthur van der Woodson era um banqueiro de investimento reformado. Um homem que se movia pelo mundo com a letalidade silenciosa de um tubarão. Era um patriarca de outra época. E o amor que tinha pela filha era feroz e absoluto. Encontrarão-se na biblioteca privada da sua mansão no Upper East Side. Um quarto que cheirava a dinheiro antigo e poder. Sem derramar uma única lágrima. Caterina expôs a situação. Entregou-lhe o USB encriptado. Ele tem uma segunda vida, pai. Uma amante. E tem usado os nossos bens matrimoniais para financiar. Arthur ouviu em silêncio pétreo. Os dedos entrelaçados a única indicação da tensão. Percorreu os ficheiros no portátil. A expressão dele tornava-se cada vez mais rígida a cada documento. Os extratos da UBS. As transferências para Isabella Rossi. A Vila Toscana. Quando terminou, fechou o portátil e olhou para a filha. Não ofereceu palavras vazias nem abraços de conforto. Ofereceu estratégia. A primeira coisa que vamos fazer é proteger a tua posição, disse ele, a voz baixa e grave. Isto não é sobre emoções, Caterina. Isto é uma transação comercial. Uma aquisição hostil do teu próprio futuro. Precisamos dos melhores. Não apenas de um advogado, de um predador. O nome do predador era Vitória Reis. Uma lenda no mundo dos divórcios de alto risco. Uma mulher conhecida por desmantelar os impérios de maridos infiéis e garantir acordos que faziam manchetes. O escritório dela era uma fortaleza de aço e vidro em Midtown. Caterina, com o pai ao lado, apresentou as provas à Vitória. Os olhos da advogada, afiados e inteligentes, brilharam enquanto examinava os ficheiros. Cross foi muito, muito estúpido, disse ela, com um toque de prazer predatório na voz. Esta conta offshore é a arma fumegante. Ele não é apenas um adúltero. Cometeu fraude financeira contra o patrimônio matrimonial. Isto é perfeito. O conselho de Vitória foi contraintuitivo, mas brilhante. Não faças nada, instruiu. Não deixes que ele saiba que sabes. Esperamos. Deixamos que ele transfira mais dinheiro. Deixamos que cave a própria cova. Quanto mais ele se comprometer com este Project Renascense, mais te pertence quando atacarmos. Entretanto, Evander, inconsciente, escalava as promessas a Isabella. Sentia o nascimento do filho aproximar-se como uma data limite. O último obstáculo antes de poder começar a sua vida real. A culpa era apaziguada pelos milhões que estava a reservar. Estava a ser honrado, dizia a si mesmo. Deixaria Caterina rica. Levou Isabella a Paris por um fim de semana. Ofereceu-lhe uma pulseira Cartier, os diamantes a brilhar sob as luzes da Torre Eiffel. Isto é apenas o começo, prometeu, a voz carregada de sinceridade. Em breve, esta será a nossa vida. Nada mais de esconderijos. Isabella, encorajada pelas promessas e pelo saldo crescente na conta, tornava-se impaciente. Já tinha redigido o plano de negócios para a galeria. Já tinha visitado locais. Estava pronta. Quando, Evander? Pressionou. Quando é que vais contar-lhe? Em breve, Bela. Depois de o bebê nascer. O momento tem de ser perfeito. Para todos. O momento perfeito estava prestes a ser-lhe arrancado das mãos. Caterina, seguindo o conselho de Vitória, esperou mais 2 semanas.
2 semanas de jantares educados. De interesse fingido pelo trabalho dele. De pôr-lhe a mão na barriga para sentir o filho a chutar. Foi a atuação da vida dela. O dia do confronto chegou. Era uma terça-feira. Evander acabara de chegar do trabalho. Assobiando. Tinha acabado de fechar um grande negócio e estava nas nuvens. Encontrou Caterina à sua espera no escritório dele. Não estava na sala, nem na cozinha. Estava no santuário dele. Esse foi o primeiro sinal de alerta. O segundo foi a expressão dela. Sem qualquer calor. Segurava uma única folha de papel. Olá, Evander, disse ela. A voz tão fria que podia cortar vidro. Eli, o que se passa? Perguntou ele, o sorriso a vacilar. Ela não respondeu. Apenas colocou a folha impressa sobre a secretária. Uma cópia do extrato mais recente da conta Project Renascense da UBS. Evander ficou a olhar. O sangue esvaneceu-se-lhe do rosto. A mente acelerava à procura de uma mentira, uma explicação, uma fuga. Mas não havia nenhuma. Os números. O nome da conta. A empresa fantasma. Estava tudo ali, preto no branco. Onde arranjaste isto? Balbuciou ele, a voz quase um sussurro. O teu portátil é surpreendentemente fácil de aceder quando usas o nome da tua primeira empresa falhada como palavra-passe. Icarus. Que apropriado, disse ela. A voz carregada de desprezo. A sério achaste que eu era assim tão estúpida? Que não ia notar 20 milhões desaparecidos? Que não ia perguntar quem é Isabela Rossi? O mundo dele virou ao contrário. Apanhado. Completamente exposto. Abriu a boca para falar. Mas nenhuma palavra saiu. O mestre do universo ficou sem fala. Tu construíste uma vida de fantasia nas costas do nosso casamento, continuou Caterina. A voz a subir com uma fúria controlada. Uma vila na Toscana. Uma galeria de arte para tua. Enquanto eu estou aqui a carregar o teu filho, tu estás a planear a tua fuga. Caterina, não é o que estás a pensar, começou ele. A clássica e patética defesa de um homem culpado. Poupa-me, cortou ela. Eu tenho tudo. As transferências. Os planos arquitetônicos. As faturas do hotel. Eu tenho tudo. O meu advogado tem tudo. A palavra advogado atingiu-o como um golpe físico. Isto não era apenas uma discussão conjugal. Era guerra. Num estado de puro pânico, Evander fez o que todos os animais encurralados fazem. Atacou, e depois fugiu. Tentou gasligá-la, minimizar, culpá-la pelo afastamento. Quando isso falhou, recuou, a mente a girar. O primeiro instinto foi cortar o laço. Tinha de conter os danos. A reação imediata foi desaparecer da vida de Isabela. As chamadas dela, cada vez mais frenéticas, iam diretamente para o voicemail. As mensagens, a passar da confusão, está tudo bem? Para preocupação, Evander, por favor, liga-me. Até a raiva, que raio se passa? Ficaram sem resposta. O fluxo constante de dinheiro na conta dela cessou. O sonho da Galerie Rossi e do sol toscano evaporou-se da noite para o dia. Isabela foi mergulhada num pesadelo. Tinha deixado o emprego. Assinado o contrato de arrendamento de um apartamento novo e caro, baseado nas promessas de Evander. Disse aos amigos e à família que estava prestes a alcançar algo grande. Agora, não tinha nada. Apenas silêncio e uma conta a esvaziar. Ela era mais do que uma amante desprezada. Era uma mulher cujo futuro tinha sido apostado, e depois abandonado. O desespero começou a instalar-se. Foi ao hotel deles, em Sorro, na esperança de o encontrar. O concierge informou-a de que a reserva permanente, feita sob pseudônimo, fora cancelada. Foi ao edifício de escritórios dele, mas os seguranças barraram-lhe a entrada. Estava trancada para fora, apagada da vida dele com a mesma facilidade com que se elimina um ficheiro. Durante uma semana, arrastou-se entre o desgosto e o terror. Depois, o luto coagulado transformou-se numa raiva dura e fria. Evander Cross não só lhe partirá o coração. Tinha feito dela uma parva. Tinha usado, e agora queria descartá-la. Mas Isabela Rossi não era descartável. Pensou nas opções. Poderia divulgar a história à imprensa, mas pareceria uma oportunista. Tinha a pulseira Cartier e o dinheiro que lhe restava, mas não tinha qualquer direito legal ao futuro dele. Mas,
Tinha outra coisa. Tinha provas. Provas íntimas. Mensagens cheias de promessas. Voicemails onde ele lhe declarava amor e detalhava o futuro dos dois. Fotografias das viagens secretas. E então teve uma ideia. Uma ideia ousada. Assustadora. Brilhante. Havia apenas uma outra pessoa no mundo que, naquele momento, odiava Evander Cross mais do que ela. A esposa. Com as mãos a tremer, Isabela pesquisou e encontrou o número da fundação pessoal de Catherine Cross. Deixou uma mensagem. A voz baixa. Urgente. O meu nome é Isabela Rossi. Tenho informações que acredito que a senhora Cross achará extremamente valiosas sobre o seu marido, Evander Cross. Digam-lhe que é sobre o Project Renaissance. A mensagem foi transmitida a Caterina pela assistente. Caterina, sentada no escritório de Vitória Reis, ouviu o voicemail. As sobrancelhas de Vitória ergueram-se. Bem, disse a advogada, com um sorriso. A trama adensa-se. A amante quer conversar. Isto pode ser muito interessante. Caterina sentiu uma onda de repulsa. A ideia de falar com aquela mulher, a destruidora de lares, dava-lhe náuseas. Mas Vitória tinha razão. Uma amante desprezada, com provas, podia ser uma arma poderosa, ainda que pouco convencional. Marque o encontro, ordenou Caterina, a voz firme. Num local neutro. Apenas nós duas. Encontrarão-se 2 dias depois, numa sala privada de um restaurante discreto no Carilli Hotel. Caterina chegou primeiro, composta, régia, num vestido preto simples. Quando Isabela entrou, parecia nervosa, desafiadora, mas não derrotada. As duas mulheres, a esposa e a amante, frente a frente pela primeira vez. O ar crepitava com animosidade não dita. Obrigada por me receber, começou Isabela, a voz trêmula. Não estou aqui para cortesias, cortou Caterina, o tom gélido. Tens 5 minutos para me dizeres por que razão não te devo por porta fora. Isabela inspirou fundo. Porque eu tenho o que precisa para o destruir, disse ela. A voz a ganhar força. Você tem os registros financeiros. Eu tenho as provas emocionais. Tenho gravações dele a dizer que me ama. Que ia deixá-la depois do nascimento do bebê. Tenho mensagens com cada promessa que ele me fez. Ele não mentiu só a si, senhora Cross. Mentiu-me a mim também. Vendeu-me uma fantasia. E tentou arruinar-me quando deixou de lhe interessar. Temos um inimigo em comum. Caterina ficou a olhar para ela. A mente a trabalhar a mil. A ideia era grotesca. Alinhar-se com aquela mulher. Era impensável. Mas a vantagem estratégica era inegável. Caterina tinha o caso financeiro de fraude. Isabela tinha narrativa. A prova de intenção maliciosa e crueldade emocional. Devastadora num divórcio público. Juntas, podiam arrasá-lo. O que queres? Perguntou Caterina, a voz ainda fria, mas agora com um lampejo de curiosidade. Quero o que ele me prometeu, disse Isabela, o queixo erguido. Não o amor, isso era mentira. Quero a galeria. Quero o seed money que ele disse que me daria. Quero o futuro, aquele que ele me roubou. Ajude-me a conseguir isso. E dou-lhe tudo o que tenho. Serei a sua principal testemunha. Entrego-lhe a reputação dele numa bandeja de prata. Caterina ficou em silêncio por um longo momento, estudando a mulher à sua frente. Via o desespero, mas também via o reflexo da sua própria fúria. Eram 2 lados da mesma moeda falsa. Uma moeda que Evander andava a gastar no mundo onde ela devia reinar. Isabela, que devia ser a sua maior inimiga, tornava-se, de forma súbita e chocante, a sua única esperança. Um sorriso lento e frio espalhou-se no rosto de Caterina. Um sorriso que teria aterrorizado Evander Cross. As regras do jogo tinham acabado de ser reescritas. Já não era apenas um divórcio. Era uma aliança, impura, brilhante e absolutamente devastadora. Muito bem, senhora Rossi, disse Caterina, estendendo a mão sobre a mesa. Parece que temos um acordo. A aliança entre Catherine Cross e Isabela Rossi era uma arma de destruição maciça apontada diretamente ao coração do império de Evander. No escritório reluzente de Vitória Reis, em Midtown, as 3 mulheres formavam um retrato de vingança moderna. Caterina, serena e glacial.
Isabela, uma mola comprimida de energia nervosa e raiva bruta. E Vitória, a maestrina da orquestra, os olhos a brilhar com o prazer de um jogo complexo e de alto risco. Isto é sem precedentes, disse Vitória, após a primeira reunião conjunta. Um sorriso genuíno nos lábios. Recostou-se na cadeira, observando as duas mulheres que deveriam ser inimigas mortais. Ele nunca vai ver isto a chegar. Está a preparar-se para uma guerra num só frente, contra uma esposa que pensa conseguir manipular emocionalmente. Vamos abrir uma segunda frente, que ele nem sequer sabe que existe. As sessões estratégicas eram uma aula magistral de demolição controlada. A equipa de contabilistas forenses de Caterina, orientada pela PEN encriptada e pela supervisão implacável do pai, expôs os pecados financeiros de Evander em colunas frias e inegáveis de números. Seguiram o fluxo de dinheiro desde a Lisum Dynamics, através de um labirinto de empresas de fachada. Cada transação uma traição, culminando no fundo oculto de 20 milhões, chamado Project Renaissance. A contribuição de Isabela era a alma da traição. Espalhados sobre a vasta mesa de conferências estavam transcrições de mensagens e gravações. Vitória lia-as em voz alta, a voz neutra, o que só amplificava o impacto devastador. Deixar-te é a coisa mais difícil que alguma vez fiz. Mas tu és o meu futuro, Bela. A casa na Toscana é só o começo. Vou dar-te o mundo. Assim que o bebê nascer, posso finalmente ser livre. Só aguenta. Caterina escutava sem pestanejar, as mãos pousadas sobre a barriga grávida. Cada palavra era um novo corte. Mas a dor há muito se transformará em determinação. Ela olhou para Isabela. Não com simpatia, mas com a frieza de um general a avaliar. Uma peça poderosa de artilharia. Isabela, por sua vez, evitava o olhar de Caterine, concentrando-se nos documentos. Recontar o caso no seu depoimento juramentado fora humilhante. Mas ver a prova fria de que era apenas uma parte de um esquema financeiro muito maior, alimentou-lhe a raiva, queimando a vergonha. Ela não era apenas uma amante de coração partido. Era uma investidora defraudada numa startup de fantasia. Entretanto, Evander operava noutra realidade. Tinha contratado uma equipa de advogados pitbull das Catherine Arps, especialistas em esmagar rivais corporativos, não em navegar as nuances delicadas de uma dissolução conjugal. Na mente dele, isto era apenas mais uma negociação, mais um negócio a ganhar. Ela está emocional, disse ele ao seu advogado principal, um homem chamado Marcus Thorne. Está grávida. Vai fazer muito barulho. Mas, no fim, não é lutadora. Oferecemos-lhe um acordo generoso. Algo que pareça bom no papel. 20, talvez 30 milhões. Um corte limpo. Ela vai aceitar. Marcus, mais astuto do que Evander lhe dava crédito, tinha suas dúvidas. A alegação de uma conta offshore escondida é grave. Provas. Ela não tem nada, disparou Evander, acenando com a mão, desprezando. Paranoia. Ela encontrou uma fatura de hotel no cartão de crédito. É tudo. Não há provas. Ele acreditava mesmo nisso. A sua arrogância era um escudo, cegando-o para a falha fatal da sua fortaleza. Tinha subestimado a esposa. Autorizou a oferta miserável, confiante de que seria o primeiro tiro numa campanha curta e vitoriosa. Imaginava Caterina, esmagada e aconselhada por algum advogado familiar de segunda categoria, eventualmente a ceder. Não fazia ideia de que não estava apenas a enfrentar Caterina. Estava a enfrentar um triunvirato de fúria, inteligência e vingança justa. O primeiro disparo não veio com um retorno de chamada, mas com uma explosão termonuclear na página 6 do New York Post. Vitória Reis tinha temporizado o vazamento perfeitamente, garantindo que a petição de divórcio, com todos os seus anexos explosivos, caísse nas mãos da colunista de mexericos mais notória da cidade. A manchete era uma obra-prima de brutalidade tabloide. Vida secreta do magnata da tecnologia Evander Cross. Esposa grávida, milhões ocultos e amante a quem prometeu uma vila na Toscana. A história detonou por toda Nova York. Foi um escândalo devorado às mesas de pequeno almoço da Park Avenue até Brooklyn. Cada detalhe sórdido foi exposto. A conta secreta na UBS.
O Project Renaissance. Os planos arquitetônicos para o ninho de amor na Toscana. E o nome Isabella Rossi, agora irrevogavelmente ligado ao dele. A narrativa era clara e condenatória. Não se tratava apenas de um marido infiel. Era a história de um bilionário frio e calculista, a planear sistematicamente defraudar e abandonar a sua esposa grávida. As consequências foram imediatas e catastróficas. Do outro lado da mesa, Caterina sentava-se como um anjo vingador. A gravidez agora evidente. A expressão serena e implacável como uma estátua de mármore. Ao lado dela, Vitória e o pai, Arthur, que olhava para Evander com desprezo indisfarçável. Vitória começou, a voz firme e sem emoção, enquanto expunha os termos do acordo. Cada ponto era um golpe de martelo. Primeiro, divisão de bens. A senhora Cross receberá 60% do patrimônio conjugal total. Evander estremeceu. 60%. Era punitivo. Inclui a maioria das ações que detém na Lisum Dynamics. Continuou Vitória, efetivamente transferindo o controle da empresa para a senhora Cross. Ele prendeu a respiração. A sua empresa. Ela estava a levar a sua empresa. Olhou para Caterina, que sustentava o olhar, sem pestanejar. A Penthouse em Manhattan e todo o seu conteúdo será retido pela senhora Cross. Será criado um fundo fiduciário no valor de $100 milhões para o seu filho, Arthur, garantindo que esteja financeiramente seguro para o resto da vida. Ele perderá o lar, perderá o legado. O filho seria um estranho, criado com seu dinheiro, mas sob outro nome. Então veio o termo final, aquele que demonstrava a profundidade impressionante da genialidade estratégica de Caterina. Finalmente, disse Vitória, deslizando um documento separado pela mesa. Irá transferir a quantia de $5 milhões para uma empresa holding. Ela fez uma pausa para o efeito. O nome dessa empresa é Gallery Rossi LLC. Evander ficou a olhar para o documento como se fosse uma cobra venenosa. Era o cheque-mate. Estava a ser forçado a financiar pessoalmente o futuro da mulher que tentará apagar. Um futuro negociado pela esposa que traíra. Era a indemnização de Isabella, o seu dinheiro de silêncio. E o cumprimento cruel e poético da promessa que ele próprio quebrara. Não tinha escolha. Os seus advogados deram-lhe um aceno subtil, derrotado. Com a mão a tremer, Evander pegou na caneta. Enquanto riscava a linha de assinatura, assinava a sua fortuna, a sua empresa, e o seu orgulho. Olhou para Caterina uma última vez, procurando no rosto dela qualquer vestígio da mulher com quem se casara, do amor que partilharam. Não encontrou nada. Viu apenas uma estranha. Uma vencedora de olhar frio que o derrotara no próprio jogo dele. Um mês depois, Caterina deu à luz um bebê saudável, Arthur. Assumiu graciosamente o seu lugar no conselho da Lisum. Não como uma viúva em luto, mas como uma força astuta e poderosa. A sua inteligência tranquila guiou a empresa para fora do escândalo. Vendeu a Penthouse, apagando os últimos vestígios da sua antiga vida, e mudou-se com o filho para uma linda moradia iluminada pelo sol, criando um novo mundo, mais silencioso, mas infinitamente mais seguro. Perderá um marido, mas conquistara um império. Isabella Rossi desapareceu das manchetes tão rapidamente quanto surgira. Os 5 milhões foram transferidos discretamente. Meses depois, uma galeria de arte minimalista e elegante abriu as portas em Sorro. O nome era, simplesmente, Rossi. Isabella, agora sua única proprietária, tornou-se uma figura respeitada, ainda que enigmática, no mundo da arte. Conquistara o seu sonho, não pelo amor de um homem poderoso, mas por meio de um acordo frio e firme. Tinha aprendido uma lição brutal. Nunca confiar numa promessa, apenas num contrato. E Evander Cross? Era um homem à deriva no mar criado por ele mesmo. Continuava rico, mas estava diminuído. Um conto de advertência sussurrado em galas e reuniões de conselho. Vagava pelos quartos vazios de um novo apartamento sem alma, assombrado pelo fantasma da vida perfeita que incendiara tão descuidadamente. Quis 2 mundos. E, na sua ganância sem limites, perdeu ambos, ficando preso para sempre entre as ruínas. E aí está.
A história de como um homem no auge do sucesso arriscou tudo por uma fantasia, apenas para ser derrubado por uma aliança que nunca poderia ter imaginado. Evander Cross achava que podia controlar todos os resultados, mas subestimou a fúria de uma esposa traída e o desespero de uma amante desprezada. É um lembrete poderoso de que segredos têm um preço. E, às vezes, esse preço é tudo. O que achou do movimento final de Caterina? Foi justiça ou vingança a sangue frio?